Após a libertação do povo, após o resgate do povo, após a libertação da escravidão do Egito, após a travessia do Mar Vermelho, após 3 meses de deserto, o Senhor propôs a eles então a aliança. Olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, nós vamos fazer uma aliança. Vocês vão ser a minha propriedade mais valiosa, a minha propriedade peculiar. O que vocês acham, irmãos, que o povo fez agora? O povo respondeu na hora: é claro que nós vamos fazer o que o Senhor pede. Não tinha outra resposta para dar, irmãos, vejam só. Eles eram objeto de milagres em cima de milagres. E agora o Senhor estava falando: se vocês me obedecerem, vocês vão ser minha propriedade. Vocês querem? É claro que nós queremos. E todo o povo, irmãos, diz assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Outra tradução é assim: nós vamos fazer tudo o que o Senhor falou. Nós vamos cumprir tudo, nós vamos ter um comportamento exemplar. As nossas obras vão mostrar. Nós vamos ter daqui para frente um comportamento íntegro. Nós vamos mostrar que somos o teu povo peculiar. Pode confiar, nós vamos fazer assim. Salvação, libertação, resgate. Tudo isso levava agora a falar assim: nós vamos ter um comportamento, bom comportamento. Ok, é isso mesmo, vamos ter um bom comportamento. Essa foi a preocupação nacional. A partir de então, irmãos, Israel passou a ter uma preocupação em cumprir as leis, em cumprir as ordens. Entretanto, irmãos, eles entenderam mal. O Senhor não queria que eles cumprissem as leis para serem salvos. Eles já tinham sido salvos. Não era para esquecer que primeiro veio a salvação e depois deveriam vir as obras. Eles entenderam que pelo comportamento, pela observância da lei, pelos ritos, eles seriam salvos. A salvação seria conseguida desta maneira. Veja, irmãos, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, que discorre muito sobre essa condição da fé e das obras e da nação hebraica. Veja ele falando lá nos versos 31 e 32 de Romanos 9. 31 e 32. Mas Israel, que buscava a lei na justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Não buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Eles buscavam a salvação, irmãos, através das obras da lei. E eles passaram, por causa disso, a se preocupar tanto que começaram a estabelecer novas regras, novas explicações. Havia uma categoria profissional chamada de escribas. E os escribas faziam o quê? Eles copiavam o texto sagrado, portanto, era uma função extremamente importante, copiar o texto sagrado direitinho, transcrever o texto sagrado, mas eles também passavam a interpretar a lei, a ser doutores da lei. Ora, a lei diz isso, então para cumprir a lei é preciso fazer isso, isso e isso. Passaram a fazer uma legislação complementar, normas, portarias, decretos, para ajudar a cumprir a lei. Era isso. Por quê? Porque cumprindo a lei, eles seriam salvos. Era esse o entendimento. E antes de entender, ao invés de entender de que as obras eram fruto da salvação, eles passaram a entender, enquanto nação, que a salvação era fruto das obras. Os fariseus, irmãos, também eram especialistas, eram separados da nação hebraica. Eles eram especiais dos especiais. Ora, a nação hebraica já era uma nação especial, mas os fariseus eram especiais dentro dessa nação especial. Eles passaram a estabelecer práticas minuciosas, como lavar a mão, como andar no dia de sábado, pode andar um pouco, não pode andar um pouco. Coisas ridículas, irmãos, que quando nós olhamos hoje, nós achamos ridículo, e ainda mais, irmãos,
Imaginem comparar essas questiúnculas, essas bobagens, com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Entender que cumprindo essas bobagens, essas tradições que depois se tornaram tradições, no tempo de Jesus, essas tradições já tinham 1.500 anos. Entender, irmãos, como entender que essas tradições podiam substituir a Cristo? As tradições, irmãos, aquilo que fazemos, não tem um efeito salvador. Por que não tem um efeito salvador? Veja lá, irmãos, Romanos capítulo 3, verso 23. Esse é um verso duro, irmãos, um verso curto e duro. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Todos pecaram. Não adianta você querer fazer coisas boas, ou você fazer coisas boas com o objetivo de se justificar ou de estar impecável. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O texto de Isaías, irmãos, Isaías 53, como é bom voltar no livro de Isaías. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como eu li antes, irmãos, todos pecaram, mas todos podem deixar as suas iniquidades sobre o Senhor Jesus. O verso 6 que acabamos de ler. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tem um texto ainda, irmãos, de Isaías 64. Isaías 64, verso 6. Lá diz o seguinte: todos nós somos como um imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapos de imundícia. Ora, está dizendo aqui os nossos atos de justiça. O que são os nossos atos de justiça, irmãos, diante do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? O que é que você pode fazer para parecer bonzinho quando você se confronta com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo? E o texto aqui é grave, irmãos. Ele diz assim: a nossa justiça como fim de salvação, ela é como trapo de imundícia. E essa tradução está gentil, irmãos, porque o texto original diz assim: a nossa justiça são como trapos da mulher menstruada. E ainda pense, irmãos, na cultura hebraica, quando a presença de sangue, a presença do sangue menstrual, deixava uma mulher impura por um período de uma semana, separada. Essa é a nossa justiça, irmãos. A aliança eterna de Deus é uma aliança de graça, uma aliança de salvação, uma aliança para quem não merece. Quando nós queremos nos justificar pelas obras, irmãos, nós estamos achando que merecemos alguma coisa, mas nós não merecemos nada. E a aliança de graça, irmãos, foi feita com Adão, foi feita com Noé, foi feita com Abraão, foi renovada no Sinai com Moisés. E ela é uma resposta, ela deve ter uma resposta de amor. Não uma resposta de obrigação. Não uma resposta imposta. Veja, por favor, comigo o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 31, verso 33. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é a aliança que Deus queria fazer com Israel? Era essa, irmãos, colocar a lei no coração. Não colocar a lei numa série de restrições, numa série de teses de teologia, mas colocar a lei no coração. Para quê, irmãos? Para ser o Deus e para que o povo fosse o povo de Deus. E é essa mesma aliança, a aliança eterna de salvação, que o Senhor propõe para cada um de nós. Ele quer pôr a lei no nosso coração, para que ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa aproveitar
esse convite para participar da aliança eterna de Deus, a aliança de salvação.